everyone, welcome to Speaking in Brazil, seu podcast sobre educação, cultura, viagem, intercâmbio e inglês e idiomas. E hoje o papo é sobre bilinguismo. A gente vai falar sobre muitas coisas bem interessantes sobre o que acontece no cérebro bilíngue, por exemplo, como criar filhos bilíngues. E hoje é o primeiro episódio que nós temos um patrocinador, já quero que você comemore aqui comigo, que é uma boa e velha parceira, Seda Intercâmbios. Então, a gente vai falar sobre criação bilíngue, né? Começar a aprender inglês desde pequenininho. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas que me acompanham não aprenderam inglês desde pequenininho, já que vocês estão aqui. Então, imagina viver o inglês, viver essa cultura e ter a possibilidade de viajar e realmente ver o inglês por todos os lados. Pois é o que você vai poder fazer agora em agosto comigo. Sim, eu tô indo pra Irlanda com a Seda Intercâmbios no dia 31 de agosto e ainda dá tempo de você se juntar ao nosso grupo. Então lá você vai poder estudar inglês de manhã, por todas as manhãs. À tarde a gente vai passear, tem excursões marcadas, um monte de coisas legais. Você vai viver esse momento pertinho de mim, da minha família e vamos praticar muito inglês juntos. O link tá aqui no QR Code e também na descrição desse vídeo no YouTube e na sua plataforma de áudio também. É só clicar para se juntar a nós, mas se não puder ir com a gente, fala com a Seda de qualquer forma, porque eles têm com certeza a melhor oportunidade para o seu intercâmbio de curto ou longo prazo. É uma empresa na qual eu confio e por isso eu recomendo, porque já viajei pelo menos 4 vezes com eles. Então, a nossa convidada é a Luciana Brentano, que além de ser a rainha do bilinguismo no Brasil, ela é minha grande amiga. Nós estudamos juntas no mestrado na URGS, que é a Universidade do Rio Grande do Sul. Mas deixa eu te apresentar aqui, deixa eu falar quem é a Luciana. Ela é doutora em psicolinguística do bilinguismo e mestre em letras pela URGS. Realizou o doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, num dos maiores laboratórios de bilinguismo e cognição dos Estados Unidos. É especialista em educação bilíngue, em neurocognição e aprendizagem e ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Ela é capacitadíssima. Obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui hoje. Sou tua fã. E eu tua. E a Lu é palestrante também, então ela fala muito, é convidada por várias empresas e escolas para falar sobre isso. Mas Lu, eu quero já começar com uma pergunta bem ampla e que talvez seja a dúvida de muita gente. O que é ser bilíngue? E eu te explico porque eu tô te perguntando isso. Eu, como falante de inglês como segunda língua, posso ser bilíngue? É bilíngue, considerada bilíngue? Ou é só aquela criança que aprendeu lá na infância? Qual é essa definição? Então, essa pergunta é ótima para começar, porque a própria definição de bilinguismo mudou com o tempo, né? As pessoas ainda têm uma ideia de que ser bilíngue é alguém que tem domínio, que fala como um nativo, e hoje a gente tem, a partir dos estudos, alargado um pouco esse conceito. Então, ser bilíngue não é só quem tem família bilíngue, ou nasce bilíngue, ou quem morou em outro país, mas sim, quem aprendeu línguas depois de um tempo também pode se tornar bilíngue. O que importa é a consistência, o tempo de exposição, né? E aquilo que a gente vai aprendendo. Então, eu costumo falar muito hoje que a gente precisa diferenciar o que é ser bilíngue do que é ser estudante de uma escola bilíngue, né? Porque ser bilíngue, a gente pode ser em vários contextos. Então, a gente pode ser bilíngue a partir do aprendizado numa escola de idiomas. Até porque quase todos nós, professores, nos tornamos bilíngues assim, né? E também a questão de que pode ser bilíngue, por exemplo, quem morou fora. Pode ser bilíngue quem tem família bilíngue. Pode ser bilíngue quem aprendeu numa escola bilíngue, então se escolarizou de forma bilíngue. Mas tem um limite, assim, você tem que falar fluentemente para ser considerado bilíngue? Ou, eu me viro em espanhol, sou bilíngue em espanhol? Então, a gente não pode considerar que ser bilíngue é quem sabe tudo nas duas línguas, ou as mesmas coisas nas duas línguas, mas também não dá para considerar bilíngue alguém que aprendeu 10 frases para ir para Disney, né? Então tem um contexto aí, a gente costuma falar que bilíngue é aquele que entende, que sim fala, mas também não precisa falar, porque os bebês bilíngues não falam e já estão construindo um cérebro bilíngue. Então, a gente considera que é principalmente, assim, é importante que esteja desenvolvendo as 4 habilidades, que elas estejam, né, não precisa em equilíbrio, mas que elas estejam em desenvolvimento acentuado e que esse sujeito possa agir nas línguas em questão, né, que ele possa atuar. Foi interessante tu mencionar a questão do bebê. Eu li muito sobre bilinguismo, mas já faz um certo tempo. Eu não vou poder me aprofundar ou citar fontes aqui. Mas talvez você lembre de pesquisas que mostram que mesmo dentro da barriga, o bebê já reage diferente a diferentes
inputs, né? Se é um francês, vai se mover de uma forma. Se é o inglês, vai se mover de outra forma. Então, desde a barriga pode se desenvolver esse cérebro bilíngue, certo? Desde a barriga, o bebê já escuta a mãe. Tem estudos interessantíssimos. Um deles que vale a pena mencionar, que foi feito um estudo com mães que contavam histórias, rimas, tipo Cat in the Hat, sabe? Para as crianças americanas, então a partir dos 6 meses de gestação. E aí eles testaram, então, mães que contavam histórias e mães que não contavam. E as crianças não só já escutavam, como quando elas saíram da barriga, elas conseguiam reconhecer as rimas. Então, os estudos mostram que a criança escuta e ela tem probabilidade de aprender os sons de qualquer língua que ela tiver em contato. O que vai acontecendo? A partir de 1 ano de idade, vai se refinando essas possibilidades e aí a criança vai, então, ficar especialista ou ter um ouvido mais aguçado para aquelas línguas que ela mais escuta. Então, por isso, se a mãe já quiser falar na barriga com a criança, as línguas que ela deseja que essa criança aprenda, isso já vai sendo um input lá dentro da barriga. Interessante tu falar isso, Lu, porque eu já sabia disso quando eu engravidei do Matheus, né, meu primeiro filho, e eu já cantava pra ele, falava inglês, então, querendo ou não, acho que ele já teve esse input desde a barriga mesmo, né? Mas tu acha que Ai, como é que eu vou te perguntar isso? Mas tu acha que isso realmente é determinante para uma criança ser bilíngue? Tem que começar da barriga? Tudo bem que já é um estímulo, mas não precisa, né? Não Também. precisa. Não precisa. Não. É. Isso é uma coisa que eu também costumo falar. A gente não precisa buscar um ideal, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é possível. Eu me lembro que uma vez a gente conversou sobre isso, né? Sobre criação de filhos bilíngues. Eu acho que isso também não pode ser uma coisa, uma obrigação, uma moda. Ai, todo mundo agora que é bilíngue tá criando os filhos bilíngues. Acho que é para quem tá com vontade de fazer isso, porque exige do pai e da mãe, né? Um esforço, um contínuo. Então, não há necessidade. A criança também pode vir a se tornar bilíngue na escola. Né? Isso foi uma escolha que eu fiz. Ninguém na minha família fala inglês, né? Eu achava que isso ia ficar artificial. E então, assim, eu cantava pro meu filho também, contava histórias em inglês quando ele era bebê, mas nunca, né, me preocupei com isso e deixei para a escola. E hoje eles são bilíngues a partir de contexto bilíngue. Estudaram em currículo bilíngue, a minha pequena ainda está estudando, e eles são bilíngues pela escola. É isso, a gente vai chegar na escola bilíngue também, mas é importante falar com os pais que às vezes parece que rola uma pressão. Sim. O professor de inglês tem que criar o seu filho bilíngue. Por que você não fala inglês com ele o tempo inteiro? Sabe qual é a resposta? Porque eu não quero. Eu me acho artificial. O inglês é minha língua de trabalho. Talvez se eu morasse nos Estados Unidos fosse diferente, mas assim, é minha língua de trabalho. Então eu não quero falar, oh baby, come here, oh my love. Eu quero falar, ai meu neném, meu cuticute da mamãe. Eu quero falar assim, porque eu fui criada assim. Então esse afeto vem no português pra mim. Porque sabe? tem relação com a afetividade, né? O emocional tá relacionado à língua. Então, até o bilíngue tem a língua de preferência para cada coisa. Mesmo bilíngues equilibrados têm preferência, né? Ah, eu quero falar com os filhos, eu quero fazer esse cuti-cuti em português. Ah, se eu vou falar sobre coisas do trabalho, das minhas pesquisas, eu vou falar em inglês. Se eu vou falar sobre futebol, tem vários estudos mostrando que os homens bilíngues preferem falar sobre futebol em português, porque tem uma coisa da emoção para falar sobre aquilo. Então, a gente precisa entender que isso faz parte, né? E a gente tem que fazer escolhas de acordo com aquilo que faz sentido pra gente, não porque tá imposto agora que porque fala outra língua tem que ensinar outra língua pro seu filho. Exato, eu ia me sentir bem artificial falando só inglês com ele. Também imagina, mas eu acho muito legal quem faz também, sabe? Que tem muitas famílias que fazem isso, né? Famílias brasileiras que não têm. Eu admiro quem tem também essa força de vontade, porque tu precisa ter um contínuo, uma rotina, né? Em outra língua, o pai tem que poder ajudar, então tem que fazer um contexto para isso acontecer e tá tudo bem, né? Cada um faz suas escolhas. Exato, eu acho bem legal quem consegue. Eu não faço por escolha, mas eu faço uma escolha consciente de brincar com ele em inglês. Tem aqueles estilos de estímulo, né? Eu acho time que eu faço. place, é o time and né? place. Isso. O que é time and place? Exato. É quando a família, né, escolhe um momento, uma hora, onde as interações vão acontecer em outra língua, na língua escolhida pela família. E pode ser a contação de história, pode ser só a brincadeira, pode ser só no fim de semana. Cada um escolhe como vai fazer essa interação, né? É, exato. Então, assim, o Matheus... Eu falo só do Matheus, coitada da Luísa. Eu tenho outra filha, né? A Luísa, mas ela tem 1 ano e pouco. Ela tá falando hello, com sotaque britânico, não sei de onde. Mas ela fala só hello e bye bye. E o resto tudo tá vindo em português. E eu também tô de boa, né? Falo inglês no time and place. Uma brincadeira, um comando. Let's go! What are you doing? Esse tipo de coisa. Mas, assim, tranquilo, porque eu sei que vai funcionar quando entrar na escola. Com certeza. Que foi o que brilhou na vida do Matheus, assim. Quando ele entrou na escola bilíngue, aí
começou a vir sentido, muito né? mais coisa. E aí o estímulo de casa vinha como um complemento pra botar aquela cereja no bolo. Então foi muito legal. E agora que ele tá com 4 anos e meio, que ele tá falando. Porque antes Eu ele falava vi, que palavras. amor, né? Mas ele se recusava a falar. Eu não sei, quero saber se isso é normal também. Eu falava com ele em inglês, ele entendia tudo, falava tudo em português. Eu, meu filho, eu tô gastando muito nessa escola, você fala inglês, pelo amor de Deus. Mas ele começou a falar agora. Aí às vezes eu falo, in English, please. Ele, ok. Oh, I don't know how to say this in English. É muito fofo, sabe? É muito fofo, né? Mas Eu por que vi que eles ele. respondem em português? Isso é normal, porque eles também, quando eles são pequenos, eles estão fazendo uma escolha linguística, Aham. né? Às vezes os pais também falam daquela questão do atraso. Ah, as crianças bilíngues atrasam a fala. Muitos estudos falam que, na verdade, não é um atraso, né? Esse delay, que a gente pode, de vez em quando, chamar, e é tão pequeno, é assim, eles também estão fazendo uma escolha linguística, porque uma criança bilíngue, ela tem uma opção de escolher. Eu vou falar mais em português com a minha família, ou às vezes o pai fala uma língua e a mãe fala outra. Qual é a língua que eu vou escolher para ser a língua que eu vou me comunicar? Os a dois. do pai ou a da mãe? Então, isso faz com que a criança, às vezes, fique um tempo, né? Esperando para fazer essas escolhas. Isso também é emocional, né? Então, isso é bem natural. Tem também uma relação com a mãe, né? Eu me lembro dos meus filhos, nunca gostaram que eu ensinasse nada em inglês para eles. Eu acho que eles tinham essa relação, assim, a minha mãe, minha professora, Deus me livre. Então, sabe? Eu acho que cada criança tem essa relação. Assim, ai, não, é a língua que a minha mãe usa pro trabalho, não quero, né? Então, às vezes, tem um tempo de negação, depois eles se dão conta que isso também é deles. Não é da minha mãe, é deles também. Então, aí começa a fazer sentido, né? E eles têm tempo para acomodar esse conhecimento e escolher a língua que eles estão se sentindo confortáveis. A gente fala também dentro do aprendizado do tempo de input, intake e output. Então, a criança tem um tempo onde ela está recebendo todo esse conhecimento e tentando acomodar isso, assim, como se... isso se fala nesse contexto, eu uso isso para... A professora sempre diz isso quando ela pega aquela, né, aquela coisinha ali na sala. Então, eles vão acomodando. Daí, aquilo vai fazendo um processo interno. Quando eles se sentem seguros, agora eu já posso falar, porque eu já sei aonde colocar, né, no contexto esse todo. Então, leva um tempo. E para cada criança é diferente, assim como também é para os adultos, mas para as crianças em especial. E tu chegou a mencionar agora essa questão de um possível atraso, que a gente não pode chamar de atraso necessariamente, mas eu acho que a maior dúvida das pessoas sobre o bilinguismo é: será que eu não vou estar confundindo a cabeça do meu filho? Será que aprender 2 línguas vai ser bom ou vai causar confusão na alfabetização, de repente? Então, como que a gente lida com isso? Há uma confusão? Há um atraso? Não há um atraso, já como tu falou, Não né? há um atraso, é aí que tá. Porque o que acontece? As pessoas faziam esse comparativo e hoje a gente sabe que não. Porque as crianças começam a falar em etapas diferentes. Então, tem crianças monolíngues que levam um tempo a mais do que outras, né? Aquele comparativo que as mães fazem. Ai, o meu já tá falando. Ai, o meu não tá falando. Ai, dá um Então, desespero. isso é natural. As crianças têm tempos, né? E aí, no bilinguismo, se associou muito ao bilinguismo, mas não tem relação direta com o bilinguismo. Tem relação com isso, com as escolhas da criança, com o tempo emocional. Então, é isso que acontece. A gente não chama isso de atraso, porque atraso é uma palavra negativa, né? E a gente não quer associar o bilinguismo a essa questão negativa. Então, tem os tempos de acontecer. E da mesma relação na fala e a gente poder pensar esse todo, né? Por exemplo, como que a criança vai se relacionar? E a confusão, assim, mental? Tá confuso? Vai misturar línguas? Isso é prejudicial? Não vai misturar línguas. Ou melhor, vai misturar línguas porque é natural, mas não é uma confusão mental. A criança bilíngue vai usar todo o seu repertório para construir conhecimento. E isso é uma dúvida que até hoje, com tantos estudos que a gente já tem mostrando que não há um problema nisso, a criança... Eu sempre pergunto para os pais, a criança mistura as línguas, a criança bilíngue mistura as línguas? Sim, ela mistura, mas essa mistura é natural. É porque ela tem condições de fazer isso, ela tem um repertório que permite a ela usar ambas as línguas. E como o cérebro funciona? O que acontece? A gente está com as línguas sempre ativas no nosso cérebro, portanto, é natural que quanto mais equilibrado o bilíngue seja, mais as línguas estão ativas e podem interferir. Então, às vezes, vem numa língua uma explicação mais rápido do que na outra para o bilíngue. E isso é natural, isso não é confusão nenhuma, isso é algo muito natural de acontecer. Aconteceu uma coisa muito interessante numa visita de escola que eu fui em Goiás, onde um professor de educação física estava trabalhando com as crianças sobre cores. E ele era o professor, eu entendi quando eu parei para observar que ele era o professor que dava aula em português. E aí ele colocou uns círculos coloridos no chão e disse assim para as crianças: quando eu disser a cor, vocês vão pular no círculo. E aí ele disse: que cor é esta? E apontando, né? E as crianças disseram: blue! E aí ele olhou e disse:
azul, né? E aí olhou para outra e as crianças gritaram yellow! E ele disse amarelo, ok? E eu fiquei pensando, era só ele que precisava dessa confirmação, né? Porque as crianças estavam de fato mostrando, falando sobre as cores, só que eles estavam usando o repertório em inglês que eles tinham. E tá tudo bem, né? Isso não quer dizer que eles são confusos ou estão misturando. Isso quer dizer que para eles fazia mais sentido falar as cores em inglês naquele momento do que propriamente em português. E aí, inclusive, num contexto bilíngue, os professores, os pais têm que entender que isso acontece. Às vezes os pais chegam na escola e dizem, ai, meu filho não tá mais falando português, eu tô com medo. Não é, ele tá utilizando o inglês para algumas situações que para ele faz sentido. Então, relacionando a alfabetização, que tu perguntaste, ainda tem muitos pais querendo tirar da escola porque tem medo que as crianças vão atrasar ou se confundir. E os estudos mostram que tanto a alfabetização concomitante quanto simultânea, ela dá resultados. As crianças podem se alfabetizar numa língua, ainda que eles estejam vamos dizer assim, num nível mais oral da língua, e tá tudo bem. O que importa é ter repertório naquela língua. E as crianças vão o quê? Utilizar de hipóteses numa língua para construir na outra. Então não há confusão, na verdade há um benefício, porque eles vão poder ter mais um repertório para auxiliá-los a construir esse conhecimento em ambas as línguas. Mas o ideal é alfabetizar as duas ao mesmo tempo? Ou, vamos fortalecer o português e depois a gente te ensina a escrever em inglês? Como que funciona? Essa é uma pergunta importante. Eu sempre falo nas escolas, o que é melhor, alfabetizar ao mesmo tempo ou depois? Não importa, a escola toma essa decisão porque a alfabetização é um processo escolar. Mas essa decisão tem que ser bem tomada. Se vai alfabetizar ao mesmo tempo, os professores de ambas as línguas precisam entender de alfabetização. Porque os professores que vêm, né, a gente que é de letras, não aprendeu a alfabetizar crianças no curso de letras. A gente aprendeu a ensinar inglês. Então, isso é um conhecimento que precisa ser adquirido. Como se alfabetiza uma criança em inglês? Precisa se conhecer os sons do inglês, precisa se entender que o inglês é uma língua muito mais opaca do que o português, que é uma língua mais transparente. Que relação uma língua tem com a outra para se alfabetizar. Então, o que eu vejo acontecendo é, as escolas não estão com conhecimento e não estão munindo seus professores com o conhecimento necessário para que eles saibam como fazer isso. E aí, nesse contexto, é muito melhor que se alfabetize, então, primeiro numa língua e deixe que a criança transfira para outra, do que faça um processo que não se entende como a fazer. Na escola do Matheus, eu percebo assim, ó, que a porcentagem de professores formados em letras é baixíssima. Eu acho que nem tem ninguém lá que é formado em letras, só em letras. São psicólogos, são pedagogos, né? Que falam inglês, que são fluentes em inglês. E eu fico pensando, talvez eles entendam um pouco menos de língua do que eu, por exemplo, porque eu me aprofundei muito no estudo de pronúncia, de fonologia. Mas eles entendem de algo que eu acho muito mais importante nessa fase, que é interações sociais, como cuidar de um grupo de crianças, como desenvolver as habilidades afetivas e tal, né? Mas eu me questiono, eu quero esperar ver o que acontece, que ele tá com 4 anos, eu não vi ainda como isso vai acontecer. Mas eu sei que ele, até o ano passado, ele só tinha inglês. Esse ano começou a ter 3 aulas de português ao longo da semana. Então, a introdução ao português. Aí ele lê histórias em português. E ele também tem aula de música em português. E, se eu não me engano, a educação física passou a ser em português. Porque eles falaram, é o processo. E aí, ano que vem, tem mais português ainda. Porque eu acho que as pessoas confundem escola bilíngue com escola americana ou escola canadense, né? Há uma diferença. A bilíngue são 2 línguas, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa bem importante. Os pais, às vezes, fazem escolhas sem esse entendimento. Eu vou colocar numa escola internacional, né? Bem estrangeira, porque lá meu filho vai falar mais inglês. Com certeza, né? Se ela é estrangeira, a língua da escola é o inglês, com certeza ele vai falar mais inglês do que numa escola bilíngue. Porque uma escola bilíngue privilegia as 2 línguas. Então, ela vai trabalhar o contexto escolar, os conteúdos, as competências da escola em ambas as línguas. Ao contrário de uma escola que é internacional estrangeira, que é assim que eu chamo essas escolas onde o aprendizado acontece principalmente em uma língua escolhida para a escola. E aí, nesse contexto, é claro que as crianças não estão sendo escolarizadas de forma bilíngue, elas estão sendo escolarizadas de forma monolíngue, numa língua específica, né? Entendi. E aí, o bilinguismo fica por conta da língua que ele fala em casa, né? Exatamente. Muitos contextos acontece isso. É interessante também. É. E como é o cérebro de um bilíngue?
Ele tem 2 caixinhas, ou 3, sei lá, uma pessoa que fala muitas línguas. É uma caixinha do inglês, uma caixinha do português, aqui na cabeça, separadinha. Às vezes elas se misturam. Ou é uma caixinha só e entram todos os idiomas que a gente vai aprendendo. Como que funciona o cérebro? Bacana. No passado era esse conceito mesmo, Karina. As pessoas imaginavam, não havia, né, esse escaneamento, esse imaginamento cerebral que a gente tem hoje. Então se imaginava que cada língua ficava num compartimento no cérebro e inclusive se acreditava que uma língua acontecia em detrimento da outra. Então não se estimulava o bilinguismo no passado, né? Se viu o bilinguismo como uma coisa ruim, porque se tinha a ideia de que quanto mais se aprendia uma outra língua, menos ou, né, acabava se desaprendendo a outra. Então tinha esse contexto de caixinhas separadas e também a ideia de que o que se aprendia numa língua era daquela língua e o que se aprendia na outra era da outra. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Com o avanço, né, que a gente tem na neurociência, na neurocognição, a gente sabe que as línguas estão no cérebro interligadas, o tempo todo agindo e interagindo, e tanto que hoje a gente sabe que a língua que a gente aprende depois, uma língua adicional sendo aprendida, ela modifica inclusive a nossa língua materna, né? A nossa língua 1 e vice-versa. Então as línguas, elas são dinâmicas, são sistemas dinâmicos que estão constantemente se modificando. Então, a gente vai se modificando ao longo dessa caminhada. E as pesquisas em relação ao cérebro têm evoluído muito nos últimos anos. A gente tem, né, saiu daquela ideia de que ser bilíngue era uma coisa ruim e fomos para uma ideia de que ser bilíngue é uma coisa muito bacana, porque as crianças que já começam desde pequeno, alguns autores dizem que elas criam uma assinatura neural bilíngue. Então, a gente não compara mais o cérebro de crianças monolíngues com crianças bilíngues. São cérebros que se constituem de forma diferente, né? Quando uma criança tem acesso a línguas desde o início da caminhada dela, o cérebro dela vai se formando, redes neurais diferentes, e vai se configurando de uma forma onde essas línguas contribuem para várias coisas. Então, hoje tem estudos mostrando avanço nas funções executivas, né? Melhoria nas funções executivas em função do bilinguismo, criatividade, raciocínio lógico, né? Na própria alfabetização e até mesmo nas questões de dislexia, que já tem bastante estudo falando sobre isso. Tem algum benefício, assim, para crianças disléxicas? O que acontece? Então, num tempo, alguns especialistas aconselhavam os pais a tirar de escolas bilíngues ou não dar esse contato de outra língua, mas os estudos têm avançado bastante, inclusive temos estudos brasileiros, estudos gaúchos desenvolvidos na PUC, mostrando que o bilinguismo, vamos dizer assim, ele acaba sendo uma ferramenta de apoio nesse sentido. Então, estudos que mostram crianças disléxicas monolíngues e crianças disléxicas bilíngues mostram vantagens para as crianças disléxicas bilíngues nesse processo, né? Porque o bilinguismo vai criando redes neurais novas que vão facilitando. Porque uma criança disléxica, o que acontece? Ela não tem ativação na área específica para o aprendizado da leitura. E como o bilinguismo acaba, né, formando redes neurais novas, ele acaba por contribuir. Então, hoje a gente sabe que o bilinguismo, na verdade, contribui para as crianças disléxicas e não atrapalha. Uhum. Olha que interessante, né? Porque a primeira coisa, nossa, já é disléxico, que eu vou meter outra língua aqui e vou fazer uma confusão maior ainda. Olha aí, traz benefícios. E traz benefícios em muitas outros quesitos também. Então, por exemplo, eu sei que é bom para prevenção de Alzheimer também, não é? Isso. A gente tá falando de crianças, mas tem estudos também com adolescentes mostrando incremento em funções executivas e tem estudos também falando dos idosos, né? A gente costuma dizer que o bilinguismo é como se fosse uma poupança, né? A gente vai, então, sendo bilíngue ao longo da caminhada, e isso vai dar uma reserva cognitiva, ou seja, pode contribuir, né, para o atraso no início dos sintomas de demência. Então, esses estudos estão bem avançados e isso é muito bacana, né? Hoje a gente fala muito da terceira idade e de quantas coisas importantes, né, eles podem fazer para ir desenvolvendo o cérebro. Porque o cérebro é como se fosse um músculo, né? A gente vai na musculação, cria um músculo, desenvolve. Se a gente para de ir, ele vai murchando. Então, é isso, né? O cérebro precisa ser estimulado para que ele possa se desenvolver. Ó, galera, tá na hora, hein? Tá na hora. Começa agora pra prevenir pra velhice. Exatamente, ó. aprender línguas. E também nunca é tarde, né? Eu acho Não. importante a gente dizer isso. Porque a gente sabe que criança aprende com mais facilidade. Exato. Por uma série de A fatores. criança, né, tem muito mais facilidade, com certeza, na questão da pronúncia, do aparelho articulatório, porque ela vai formando sons que não são da nossa língua, né? Por exemplo, o
som do TH, né? O que acontece? Vocês que trabalham com língua sabem. As pessoas, quando aprendem mais tarde, costumam ter um som bem forte, né? O thank you, aquela coisa assim. Por quê? Porque esse som... thank you, né? Exato, porque o som não tá no nosso português. Então, quando a criança aprende desde cedo, ela vai construindo um aparelho articulatório, ela vai conseguindo distinguir os sons e vai conseguindo fazer isso com mais facilidade. Quanto mais tarde, mais difícil, mas isso não significa que as pessoas mais tarde não possam aprender línguas, né? O que acontece é que a gente talvez precise de mais instrução, né? Porque Exato. tem um estudo da Patricia Cole, que tu deve ter lido também, né? Cracking the Code, que é da Nature, da revista Nature, é um dos principais estudos, assim, que a gente tem de aquisição de primeira língua. Eu li no doutorado com a minha professora, minha orientadora, e eu sempre me refiro a isso. Quando a gente tá escutando um só idioma, quando a gente é pequeno, a gente vai criando categorias fonológicas para a primeira língua. Então, isso significa que uma criança monolíngue em português, ela reconhece 7 fonemas vocálicos, que são os 7 fonemas vocálicos do português. A, E, I, O, U. É isso, né? Tem outros sons de vogais? Tem, mas eles não mudam o significado. Então, por isso são esses sons. Aí ela vai aprender inglês com 11 anos. Ou mais tarde, como a gente, sei lá, quando começou a aprender inglês? No 6º ano, né? No 6º ano? Que era a eu época também, que... mas era um inglês ruimzinho, Era um inglesinho, O meu era. Depois que foi pro idiomas, daí melhorou. Eu comecei a aprender de verdade com 15, 16 anos. Então, aí, o inglês tem 13 fonemas vocálicos, né, se a gente não considerar ditongos. Tem um monte de som que eu tenho que aprender aí, no meio. Então, eu tenho que dizer pro meu cérebro, olha, tem um I entre o I e o E. Sabe? E é difícil, às vezes, pronunciar, porque é isso que a gente não tem isso ainda, mas dá pra criar. E o nosso ouvido não reconhece as nuances da língua, porque a gente não aprendeu desde criança. A gente fica surdo, surdo. Não dá pra ouvir a diferença. E quando a criança é bem pequenininha, sei lá, uma criança de semanas, eles fazem teste com criança muito novinha. Eles pegam sons de diversas línguas do mundo e a criança percebe todos. É com estímulo, né? Como é que vai saber? Às vezes é com a chupeta, né? Muda a chupeta eles direito. Fazem testes com chupeta. Enfim, aí tem que ler pra vocês verem como funciona. Mas a conclusão é que a criança bem pequenininha, ela tá aberta a todos os sons. Todos. Ela vai discutindo, o ouvido afiadíssimo pra todos. Aí, quanto mais ela é exposta a um idioma, mais ela vai ficando especialista naquele idioma e surda pros outros sons. Exato. Né? Então, é por isso que a criança aprende mais rápido também. Ela tá aberta, né? E sabe que tem um estudo interessante, Karina, completando isso que tu tá dizendo, que testou crianças que foram adotadas, crianças que falavam mandarim, ou melhor, crianças chinesas que foram adotadas por americanos. E aí, o que aconteceu? Eles foram adotados, o teste, né, a pesquisa pegou crianças de 11 meses a 1 ano de idade. Então, crianças chinesas que foram adotadas por famílias americanas que não falaram mais, né, o mandarim com eles. E aí, o que eles fizeram? Testaram eles depois na adolescência. Porque a gente, né, eu não conheço o chinês, mas a gente sabe que o chinês tem os sons tonais, né, que são muito difíceis, complexos para nós. Então, o que acontece? Eles testaram as crianças depois, na idade da adolescência, e aquelas crianças que construíram redes neurais, ou seja, eram de famílias, né, que falavam o mandarim, eles reconheciam os sons tonais ainda. Olha como as redes neurais podem ser construídas, né? Então, essa rede neural forte que é construída, né, na primeira infância, ela é uma rede importante. Então, isso também poderia justificar quando, às vezes, as crianças têm um contato com uma língua e depois param de falar e depois retomam e talvez lembrem, né? Tem acervo, né, cognitivo daquilo que eles aprenderam. Olha só, né? É tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. E eu tenho uma grande dúvida, é uma dúvida pessoal, assim, sabe? Que eu não busquei informação, não li, mas tô aqui com uma especialista. O cérebro do Matheus, tá? Tô pegando o coitado Matheus pra Cristo aqui. Mas o Matheus, ele tem input de professores brasileiros o tempo inteiro. Então, não tem falante nativo do idioma lá na escola dele. Então, ele escuta o inglês brasileiro. O que ele tá formando na cabeça dele, dá pra se comparar com o que uma criança tem input de inglês nativo? Como que vai ser esse output dele? Porque eu já vi o Matheus falando, sei lá, uma hipêntese, vamos supor, sky. Eu falei, no, sky. Eu falo, oh meu Deus, olha o português gritando ali na fonologia dele. Como que vai acontecer isso pra ele? Qual vai ser o output dele? Porque a gente fala, pra ter um sotaque native-like, mais próximo de um nativo, tu tem que ter esse input bem pequenininho. Mas e se o input principal é de brasileiro? O que vai acontecer, né?
Eu acho que tem várias questões aí nessa tua pergunta que são bem importantes, que remete a esse conceito, né, do nativo, que a gente tem essa expectativa, né, como que uma criança vai falar como um americano, vai falar como um inglês, vai... Então, eu acho que isso também é um conceito, né, que é importante tu tocar nesse assunto, que já foi caindo um pouco por terra, porque a gente, hoje, o que é importante, né, o inglês internacional, é a gente se comunicar. Eu que tive essa experiência agora de ficar um tempo na Califórnia, então, para quem conhece a Califórnia, é um espaço, assim, com muitas línguas circulando, né? E no laboratório que eu fiquei de pesquisa lá da doutora Judith, as alunas de doutorado eram de vários lugares, então todo mundo tinha um sotaque super forte da sua região, né? Então, por exemplo, se eu falava inglês, tu é brasileira. Se a outra falava, tu é espanhola, né? E tinha muita chinesa, né? Então, assim, todo mundo tem o seu sotaque. E ninguém tá nem aí pra isso, né? A doutora Judith, assim, ela nem é bilíngue e ela ama o bilinguismo e ela entende todo mundo e ela dizia muito isso, né? Isso não importa. O que importa é a comunicação, é a gente poder transmitir aquilo que se quer. Então, eu acho que um pouco a gente precisa também entender que, bom, no Brasil, dependendo dos professores que se tem, vai ter, né, essa abordagem, assim, que tem o sotaque, porque... como brasileiros, a gente acaba também. É claro que quando as crianças são pequenas, então isso daí remete para uma outra questão que eu acho importante, que às vezes os gestores de escolas, quando vão implantar currículos bilíngues, eles dizem assim, meus professores não muito fluentes, vou botar lá na educação infantil, né? E aí eu faço aquela briga, porque assim... o melhor input que as crianças têm que ter é na educação infantil, porque eles estão ali construindo todas essas estruturas que tu mesmo tá dizendo. Então, eles vão escutar os professores, e eu sempre digo, a gente consegue ver a pronúncia do professor no primeiro ano na escrita, porque eles vão fazendo aquilo do som, eles vão escrevendo de acordo com aquilo que eles escutam. Então, tu consegue perceber as pronúncias dos professores na escrita, como que eles entendem aquele som, né? Olha a responsabilidade do professor, cara. Então, não quer dizer com isso, eu não tô dizendo com isso que o professor tem que falar como um nativo, mas ele é muito importante que o recurso da educação infantil seja um profissional qualificado, com competência, com fluência, para trabalhar com as crianças. Porque aí depois ele vai ter outras experiências, né, Karina? Ele vai viajar contigo, daqui a pouco vai passar um tempo fora, e aí ele vai ajustando, né, essas pronúncias ao longo da caminhada. Porque daí o que ele já vai ter entendido? Ele já vai ter construído as estruturas, né, as estruturas da língua. Então, ele vai ajustando com os diferentes públicos, as diferentes pessoas que ele vai lidando, mas é importante entender que o professor que trabalha com as crianças pequenas tem que ser um bom recurso de língua para essas crianças. Um bom modelo, né? Não precisa falar como um nativo, mas estudar pronúncia. Exatamente. Né? Se dedicar a ser um bom modelo para o seu aluno, né? Exatamente. E você falou, ele vai viajar contigo e tal, mas eu acho que o maior input que não é de professor ou meu é da TV, né? Também. Então, assim, é muita música, da TV ou da música também, só de escutar. Mas a gente escuta muita música em inglês, a gente assiste muito desenho em inglês. Então, acho que isso acaba criando, assim, tá tudo no range de accents. Eu acho que vai entrando na cabeça dele, que ele pode falar como o brasileiro, mas ele também pode falar... Eu acho muito bonitinho quando eu vou mostrar, e esse animal, como é que é? Ele fala monkey. Ele não fala monkey, ele fala monkey, tão bonitinho. Então, porque ele tem esse bom modelo na escola e talvez nos desenhos que ele vê também, né? Então, ele sabe que é monkey, assim, sabe? E aí, falando de desenho... Essa é uma dúvida que muita gente tem e me pergunta, e eu vou aproveitar a tua presença aqui para dar uma aula sobre isso. A criança, ela consegue aprender só pela TV? Então, eu não sei inglês, eu não tenho condições de colocar minha criança numa escola bilíngue ou internacional, mas eu quero expor essa criança ao inglês. Posso colocar só o desenho, ela vai aprender? Boa. Ela vai ser bilíngue? Boa pergunta, né? Então, muitas famílias têm essa dúvida, professores também. Então, o que os estudos têm mostrado, né? Vamos pensar pela cognição. A criança aprende como? Ela tem uma cognição que lhe permite aprender, mas é nessa interação que ela aprende. Então, os desenhos, eles podem ser um bom recurso, como tu mesmo está dizendo, de input, assim, de pronúncia, de vocabulário. Mas se a gente quer entender, assim, essa criança aprendendo uma língua, sendo, né, competente nessa língua, fazendo inferência, precisa de uma outra pessoa. Então, vamos dizer assim, a televisão, o desenho, né, o joguinho, ele vai ser um recurso, um aliado. Mas sozinho, ele não vai ser, os estudos dizem, né, o único que vai, vamos dizer assim, tornar uma criança.
criança. Então, assim, bota a criança todo dia aprendendo ali, e aí ele vai se tornar um fluente, competente na língua. Então, o que acontece? A gente precisa da interação do outro, a gente precisa do contato, os estudos dizem, né? Precisa de um outro par falando, fazendo pergunta, né? Interagindo nesse sentido. Porque Dehaene, por exemplo, que é um neurocientista que fala sobre o aprendizado, ele diz, para acontecer aprendizado, né? Precisa ter a interação, precisa ter o feedback corretivo, ou seja, alguém que está falando contigo e te corrigindo nesse tempo, né? Precisa também ter depois a consolidação, mas precisa ter, então, a memorização, o tempo. Então, é a interação que permite isso tudo, né? Tu vai ajustando esse timing todo. Então, precisa ter interação, né? A gente pode dar acesso ao filho, né? Bom, eu não falo inglês, meu marido não fala inglês, então eu vou botar só as musiquinhas, as historinhas. Bom, essa criança vai ter um acervo, vai sim, né? Desenvolver um vocabulário, já está construindo ali um cérebro que já reconhece esses sons, mas ele vai precisar também da interação com outros pares, com outras pessoas, para esse aprendizado evoluir. Mas eu acho que uma alternativa, e me imaginando assim, eu não sei falar inglês, mas eu quero muito estimular o meu filho. É, de repente, eu aprender com o meu filho, aprender junto com ele. Eu vou sentar e vou assistir ao mesmo desenho junto com ele, e eu vou repetir junto com ele, eu vou fazer uma pergunta junto com ele, sabe? Eu acho que, de repente, começar do basicão mesmo. Já é uma interação com o pai e com a mãe, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa... Yellow, aquela coisa assim, Isso, né? Você vai tu tá trazendo junto. uma coisa bem importante, Karina, que é aquilo que a gente falou no início. Não há essa exigência que todo mundo crie seu filho bilíngue. Agora, o que a gente também não pode aceitar é essas coisas que estão se vendendo na internet do tipo, você não precisa ser bilíngue para ter um filho bilíngue, para criar um filho bilíngue. Não, daí também não. Você pode ensinar inglês pro seu filho. Eu só sei músicas, eu só sei contar músicas ou só sei história. Tá tudo bem. O que você tá fazendo? Já tá construindo um repertório, já tá dando para ele uma possibilidade dele entender as línguas, dele circular com as línguas. Agora, para fazer criação bilíngue, a gente tá falando, né? Bilíngue, bom, não é aprender 10 frases para Disney, como eu falei no início. Então, também não é só, né, eu falar umas palavrinhas, ou então eu aprendo de manhã, como eu vi esses tempos na internet, vem aqui, aprenda comigo de manhã umas palavras e ensine pro seu filho à tarde, você cria seu filho bilíngue. Não, né? Gente, o que é isso? Um não, curso? É pra ser, né? Então, é assim, pra ser, não, ótimo. Não, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Uma coisa é criar um filho bilíngue, outra coisa é dar acesso. E isso, qualquer pai pode fazer. Daqui a pouco, muitos pais me dizem, agora eu não sei inglês. Compra histórias, tem tantos livros de história, que inclusive vêm com áudios, audiobooks. Exato. Bom, eu não sei contar, eu tô aqui junto aprendendo, como tu mesmo disse. Eu tô aprendendo junto com a criança, tô vendo as histórias. Ah, eu só sei as cores em inglês. Vamos jogar memória de inglês de cores e tá tudo bem, entendeu? Não precisa ser a perfeição, mas não vamos mentir pros pais e dizer assim, ah, então agora, se tu começar a falar umas palavrinhas soltas pro teu filho até o ano que vem é bilíngue. Não, calma, né, gente? Tem uma diferença entre tu ensinar coisas em inglês e tu... Filho bilíngue é assim, é todo dia, é interação, né, é o contato, é se comunicar nessa língua com seu filho. Então, não é a mesma coisa, né? Não é. Eu lembro de um professor Carlos Roça, na PUC. Tu conheceu o Carlos Roça? Eu acho que não. Não. Ele criou sua filha bilíngue e ele falava inglês com ela o tempo inteiro. E a mulher dele, a esposa dele, a Adriana, também é professora de inglês. Então, eles falavam inglês o dia inteiro. Mas sabe que lá eu acho que fazia sentido? Porque os dois eram professores. O meu marido não fala inglês como eu falo. Então, ia ser artificial na minha casa. Ia ser um pouco difícil. A culpa é do fala céu. em português que o marido fala em... fica uma confusão, né? Então, eles trabalhavam o dia inteiro em inglês, dando aula. E depois chegavam em casa e estendiam. Então, acho que ali fazia sentido. Me parecia natural. E eu lembro... Nossa, eu tinha 17 anos. E ele falou assim... O maior erro de quem quer quem quer criar um filho bilíngue é ensinar inglês para o seu filho. Então, não é para ensinar inglês. Se você quer realmente uma criação bilíngue, é falar inglês. Exatamente. É simplesmente viver em inglês. Porque se tu colocar a criança para aprender, né? Tu tá criando um ambiente formal para aquilo. Agora vamos aprender musiquinha. Agora vamos aprender. É quase que um ensino escolar. Então, é diferente de criação bilíngue. E por isso, então, de novo, eu não quero com isso dizer que eu estou desestimular quem não é um fluente não pode criar filhos bilíngues. Não é isso. Mas também não é a gente saber só o básico, só umas palavrinhas e dizer que isso é fazer criação bilíngue. Isso é ensinar para a criança, deixar a criança estimular, dar contato, e isso todos nós podemos fazer. Quanto mais isso for possível, melhor de acontecer, né? A criança vai chegar na escola, por exemplo, quando ela entrar, já sabe, não vai ser tudo novo, né? Exato, vai ser muito bacana. Para consolidar é mais fácil. E o mundo é assim, né, Karina? O mundo é bilíngue, quanto mais eles tiverem esse contato,
eles vão conseguir fazer leituras, inclusive das placas, né? Que eles vão lendo na rua, porque já tem tanta coisa em inglês, né? No Brasil, né? No Brasil. Mas isso é legal, acho que pode ficar também como um desafio para esse pai, essa mãe, aprender junto com o filho. Exato. Então, meu filho tá em idade escolar, ou sei lá, tá com 5 anos, eu queria incentivar o inglês. Então, por que você não aprende junto, né? Exatamente. De repente, você investe no seu conhecimento também para ajudar o seu filho. Isso acontece em escola bilíngue. Muitos pais fazem isso. Eles colocam as crianças e depois eles dizem pra gente assim: ai, eu não sei nada, eu não tô conseguindo ajudar nem no tema. E aí a gente diz: vá fazer inglês também, que coisa boa, né? Porque um pai, né, podendo ajudar, podendo contribuir e se colocando na posição de quem tá aprendendo. As crianças adoram isso. O pai chegar e dizer assim: ai, o que tá escrito ali? Eu não sei. Eles se sentem importantíssimos de ensinar pro pai e pra mãe. O Matheus já corrigiu o pai. Porque o pai falou, o milk. E ele, não, pai, é milk. Então, uau, que lindo! Isso é um amor, né? Eu achei muito fofo, muito fofo. Mas isso que tu falou da interação, eu acho, claro, muito importante. Tem também um pesquisador, que é acho que é Ronaldo o nome dele. Ele tem, acho que o doutorado dele foi nisso. Aquisição de vogais pela TV. Uma coisa assim. Ou é Ronald, não lembro. Mas é um pesquisador lá de cima, do norte ou nordeste, não lembro de onde é. Mas enfim, é muito legal a pesquisa dele. E a interação, tu falou essa questão de criança, mas eu arrisco dizer porque é para aquisição de qualquer idioma. Eu falo sobre isso também com pessoas que querem, adultos que querem aprender inglês. Você pode aprender muito inglês estudando sozinho, lendo, escutando. Você vai criar o repertório, você vai ter vai estar alimentando o seu cérebro com essas informações tão importantes. Mas se você quer ser fluente, você precisa falar, né? E você precisa falar com outra pessoa. Exato. Né? Você pode treinar sozinho. Isso, quem me segue aqui já sabe. No meu curso, a minha metodologia também, assim, você vai começar com prática controlada. Você vai falar sozinho, você vai repetir, porque tu tá treinando a tua boca. Exato. Né? A produzir esses sons que você não aprendeu quando pequeno. Porque a gente quer quebrar essa barreira do, tô surdo pra esses sons. Não, eu vou te mostrar que vou tirar a tua surdez. Escuta que é diferente. Mas pra ser fluente, você precisa falar. Exato. Precisa errar, precisa ter uma interação, precisa ter um mal-entendido. Precisa ter uma testa franzida. Sabe? Eu acho que tudo isso faz parte. E né? eu não sei se tu percebeu o quanto que a inteligência artificial cresceu agora. Muito. E o que tem de cursos, assim, onde a própria inteligência artificial te corrige. Você queria dizer on e não in. Então, assim, eu já vi vários cursos mostrando agora onde a inteligência corrige. Ou seja, mostrando que até nessa interação com o computador, precisa de alguém olhando pra ti e dizendo, isto não, isto sim, isto tá ok. Então, a gente precisa desse feedback o tempo inteiro, corretivo, né? Para que a gente possa evoluir também nas nossas aprendizagens. Lu, e qual a idade ideal pra gente começar essa exposição a um segundo idioma? Bom, eu sou a prova de que dá pra aprender depois da primeira infância, né? Porque eu aprendi com 16 anos, que eu comecei a realmente ter um input bom, enfim, me dedicar ao inglês. E eu falo inglês não como nativo, mas eu falo inglês muito bem. Muito bem, obrigada. Com certeza. Thank you so much. Mas qual é a idade ideal? Então, é bem... Bom, a gente pode dizer, da barriga. Ou então, não, até os 10 anos. Tem uma idade ideal? Então, não há uma idade ideal. O que a gente costuma dizer é que quanto antes é bacana, porque a gente cria redes neurais diferentes, né? A criança tem etapas na vida dela onde ela vai formando redes neurais fortes. Então, se a gente pode começar na infância, a gente forma redes neurais fortes para o aprendizado de língua, a gente acaba desenvolvendo, como nós falamos antes, a questão fonológica, fonética de uma forma diferenciada, a própria alfabetização, né? Porque quando a gente aprende mais tarde, a gente nunca foi alfabetizado em inglês. Então, é muito diferente a relação que a gente tem com a língua, aprendendo lá pelos 11, 12 anos, do que a relação que a gente vai ter com a língua aprendendo desde bem pequeno, né? Lá já no contexto familiar ou até mesmo escolar, porque hoje tem muitas escolas bilíngues desde bem pequenos. Então, não há uma idade assim que a gente precisa, nossa, ideal. Mas, se a gente puder oferecer na infância, a gente está fazendo algo benéfico para esse cérebro das crianças, a gente está construindo redes neurais fortes para o aprendizado de línguas e, de certa forma, a gente está facilitando algo, né? Porque vamos pensar, a gente começou numa idade que já foi bem mais complexo, né? A gente sabe que ali pré-adolescência, adolescência é mais complexo, a gente começa com outros interesses. Quando a gente é adulto, mais ainda, né? Toda a questão do trabalho, de outros interesses, tempo, né? De tempo para se dedicar, e a gente sabe que exige tempo. Então, imagina a criança ter o contexto de aprender uma outra língua, por exemplo, na escola desde bem pequeno, onde
todo dia ela vai interagindo com essa língua, e não só interagindo com essa língua, né, em termos linguísticos, mas também aprendendo através dessa língua. E isso faz também uma grande modificação no cérebro, porque pensar sobre a língua, inferir, né, aprender conteúdos através dessa língua é um estímulo cognitivo muito grande. E eu acho que essa é uma grande diferença entre uma escola bilíngue e uma escola de idiomas, né? Porque na escola de idiomas você ensina o inglês, na escola bilíngue não só isso, né? Qual é a diferença, então? As escolas de idiomas também foram se atualizando com o passar do tempo e elas já fazem, né, esse inglês global e tudo mais. Mas a escola bilíngue tem diferenças, não dá pra gente colocar como se fosse a mesma coisa, porque a escola de idiomas ela tem o seu objetivo que é bem linguístico, como tu mesmo disseste, e ela vai trabalhando numa sequência que vai com o objetivo de tornar esse aluno fluente, competente linguisticamente para atuar em diversos contextos. No contexto de escolarização bilíngue, isto é importante, mas não só isso. Porque essa criança precisa desenvolver competência e fluência desde a infância para que ela possa ir construindo aprendizados também através da língua. E para que ela possa construir aprendizados através da língua, ela precisa estar imersa nesta língua, ela precisa desenvolver esta língua para que ela possa inferir, trabalhar um contexto, um conteúdo de 5º ano, de 6º ano, por exemplo, de ciências, né? A gente não aprendeu a fazer isso quando aprendeu inglês, a gente sabia as estruturas da língua. Num contexto de escolarização bilíngue, ela vai discutir um conteúdo água, solo, ar, um conteúdo de biologia através de uma segunda língua. Então, isso cognitivamente vai exigir mais dela. Vai exigir input e vai exigir também cognitivamente, né? Então, é muito diferente esses contextos. Eu acho que isso até vai ao encontro de uma conversa que eu tive com o Rodrigo, sabe o teacher Rodrigo do English in Brazil? A gente tava conversando que uma coisa é você dar aula de inglês. Nós dois éramos professores já, dominávamos o idioma quando a gente viajou pra fora pela primeira vez. E aí a gente teve aquele baque. Porque uma coisa é falar sobre present perfect em inglês. Outra coisa é você falar sobre o calo no dedo mindinho. Exatamente. Sabe? São coisas, às vezes, você percebe um vocabulário que você não tem. Porque você não viveu falando o idioma o tempo inteiro, né? Então, é um esforço absurdo. Por isso que a gente falou de intercâmbio aqui no início. Eu sou muito defensora do intercâmbio. Exato. Mas quando você já tem uma pequena base, assim, pelo menos. Ou quando você já sabe inglês mesmo. Porque é outro nível. É outro degrau, assim. E é muito legal. Mas é muito desafiador. Dá até dor de cabeça. Eu lembro de ter dor de cabeça no final do dia. Meu Deus. Eu quero falar em português um pouquinho. E eu já era professora. Eu ia dizer, tu super fluente, competente na língua. Eu também vivi isso quando eu estive agora fazendo doutorado de sanduíche. Porque eu tinha muita leitura pra fazer. Então, a professora dava, assim, em torno de 5, 7 artigos pra ler. E eu me lembro, assim, de passar o dia interagindo em inglês e depois ler os 7 artigos. Eu tinha dor de cabeça. Eu pensava assim, chega. Porque cansa cognitivamente, não é a nossa primeira língua. Então, a gente precisa de um esforço extra pra pensar naquela língua. Porque não é só ler, né? É bem isso, não é só conjugar o verbo ali. É entender o que aquele texto bem denso tá dizendo, né? E o que tu vai tirar daquilo? Então, é um esforço cognitivo. E eu acho que a gente que aprendeu também depois de certa idade, eu acho que a nossa língua mais forte sempre vai ser o português. Sempre. Né? Porque a gente aprendeu o português primeiro e porque a gente fala muito mais português no nosso dia a dia, porque a gente mora no Brasil, né? Então, até na conversa do Rodrigo, ele tava falando, a gente tava comentando, a gente tá lá falando inglês lindamente, arrasando. Pá, foi um dia que eu quase fui atropelada na França. Quase fui atropelada e eu tava falando inglês há um mês e meio sem falar português, praticamente. Eu falei português do nada. O português veio, sabe? Porque eu fiquei desesperada. A minha língua do pânico foi o português. E eu falando com um francês em português, porque deu um desespero. As pessoas devem amar ouvir isso que tu tá falando, né? Exato. Porque as pessoas te têm como modelo e daí pensa assim, não posso fazer isso. Não, fazer cálculo em inglês. Pelo amor de Deus, ninguém tá vendo a língua que eu tô falando na minha cabeça, sabe? Exato. Então assim, mesmo que eu esteja num contexto de imersão, se eu tiver que fazer um cálculo, eu vou fazer o cálculo matemático em português. Isso tem estudos mostrando, sabia? Que quando, mesmo depois de um tempo bilíngue podendo ser, né, balanceado, o que acontece? A língua onde tu aprendeu as estruturas matemáticas, aprendeu a calcular, é a língua que tu vai buscar para depois pensar, né? Então, a matemática é esse complexo. Então, vamos pensar nos contextos de escola bilíngue. O professor, mesmo sendo fluente de inglês, ele vai acabar pensando em português, né? Se ele é de matemática. Então,
Isso acontece, então pensa o esforço pro professor de inglês ministrar matemática também, porque Deve ele ser precisa fazer um vai e volta, né? Os estudos falam isso, então é muito complexo. Eu acho que isso também, para aliviar os professores, isso que tu traz, né? Porque a gente que aprendeu inglês, sabe dar aula em inglês, mas é um conhecimento muito novo aprender a dar um conteúdo em inglês, porque tu precisa não só saber o conteúdo, né, bem para poder ensinar, mas saber estratégias para ensinar aquele conteúdo de uma forma que ele fique fácil do meu aluno entender. Uhum. Não, é super desafiador. Mas já aconteceu também de tu estar lendo um texto, assim, in English, okay? So, there were a lot of people there. I think there were 1.640.000 people there. Não acontece contigo? Sim. Tipo assim, o número eu vou ler em português aqui na minha cabeça. Ninguém tá vendo, sempre. né? O número sempre vem em português primeiro, Sempre, né? sempre. É muito louco essa... E é a língua dominante, querendo ou não, para nós, Pra né, nós, que aprendeu depois. Tem as crianças, quando aprendem desde cedo, às vezes a língua tá mais equilibrada, né? É isso que eu ia te perguntar. Existe um equilíbrio? Existem pessoas que têm exatamente a mesma competência nas duas línguas? Ou sempre vai ter uma dominante? Ou sempre vai ser melhor numa área do que na outra? Como que acontece isso dentro da cabeça? Primeiro que é muito difícil da gente mensurar isso, né? Assim, é exatamente as mesmas coisas. Alguns estudos tentam, mas é claro que dependendo da época que se aprendeu, de quanto mais interação tem. Então, por exemplo, tem uns estudos que mostravam, assim, por que alguns estudos mostravam que as crianças bilíngues falavam menos do que outras, né? Porque as mães não conversavam com elas. Então, isso também tem a ver, né? O quanto que as mães conversam nas línguas determinadas é o quanto que essa criança vai ter de input. Então, por exemplo, uma criança que fala português em casa e inglês só na escola, inglês e português na escola, tem certas coisas de brincadeiras escolares que ela vai saber fazer na língua, mas tem coisas de casa, da conversa, que ela não vai saber fazer em inglês, porque ela nunca viveu isso em inglês em casa. Então, tudo vai depender das vivências que se tem, né? Por isso que eu sou muito a favor da educação infantil bilíngue e não monolíngue. Porque eu acho que, né, eu penso que a gente priva as crianças de ter interações ricas em ambas as línguas do repertório dele. Porque, vamos pensar no folclore infantil, né? Essa é uma vivência linda que a escola proporciona. O folclore brasileiro, onde é que se aprende isso? Na escola. Nenhum pai vai trabalhar folclore em casa, né? Então, isso é uma coisa escolar. E aí, assim, se a gente priva a criança de ter o português na educação infantil, a gente tá privando ela de ter esse contato. Concordo plenamente, assim, porque eu ficava com essas questões, porque nem eu entendia direito o que era uma escola bilíngue. Antes de eu ter um filho e colocar numa escola bilíngue. Eu achava que ele ia só falar inglês o dia inteiro, a tarde inteira, no caso do Matheus, e todas as músicas, tudo seria só em inglês. E eu pensava, ai, tadinho, não vai aprender o Alecrim Dourado, né? Ele não vai aprender o Atirei Pau no Gato. Mas não, ele aprende. Não, ele aprende, porque ele tem aulas em português. Então, eu acho isso bem importante, né? Porque eu também não vou trabalhar, vamos aprender as... E a gente tá num contexto brasileiro, né? Exato. É outra coisa se vive no exterior, porque daí não tem outra escolha, né? É uma cultura, é um currículo de lá. Mas se tá no Brasil, pra mim não faz sentido uma criança brasileira que não aprende nada em português. Uma criança saber só sobre o Halloween e não saber sobre festa junina. Exatamente, sobre o folclore, né? em agosto e tudo mais. Então, é isso, né? Eu acho que isso é muito importante. E essa discussão sobre escola bilíngue tem crescido muito, né, Karina? Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo no nosso Brasil. Eu acabei de desenvolver uma pesquisa onde eu tabulei, assim, as escolas no Brasil. O que está sendo em termos de oferta. E, assim, tem mais de 4.500 escolas oferecendo escolarização bilíngue no nosso país. E a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, então. Essa qualidade das escolas, tem algum termômetro? Como que a gente pode escolher uma boa escola? E eu vou falar de uma experiência minha, porque eu tô com essas experiências muito vivas, porque faz o quê? 2 anos que eu buscava uma escola pro Matheus. Eu fui em uma escola bilíngue e eu não gostei de várias coisas. Era uma rede pequena. Não era uma rede, eu acho que era uma escola individual, assim, só aquela sede. Eu achei, primeiro, eles estavam falando um inglês que eu achei um pouco... ninguém precisa falar como nativo. Ninguém precisa. Mas falar inglês errado eu acho um problema, né? Eu ouvi inglês errado. Assim, nossa, que input é esse que ele vai ter ali, né? A formação dos professores não me ficou muito clara. Eu não gostei, eu não senti legal. Aí, quando eu fui pra essa escola em que ele estuda, eu vi, nossa, aqui tá legal. Eu escutava um inglês bom, claro, e eu gostei dessa... Tinha um porquê das coisas, né? Então, eu, como não sou leiga, senti, não, aqui com certeza. Mas como que um pai leigo pode avaliar
Daqui a pouco ele vai estar pagando mais dinheiro, né? Porque é bilíngue. Não, vou resolver meus problemas. Mas a escola nem é tão boa assim. Exatamente. Como que ele pode ver? E pensa, né? Tu é uma mãe que tem conhecimento de língua, então tu pode olhar para essas coisas. Mas exatamente, um pai e uma mãe que não tem, para eles tudo é a mesma coisa, o que está sendo ofertado no Brasil, e não é, né? Então, a gente tem uma vertente que é quem acredita em educação bilíngue e está tentando fazer um trabalho bacana, respeitoso, responsável. E tem um outro lado que está no modismo, né? Então, agora, como é moda ser bilíngue, então compra qualquer coisa desenfreada, então oferece 2 horas semanais, 3 horas e bota uma placa na frente da escola, agora somos bilíngues. Ah, eu já vi isso. Eu já Muitos. vi. Tem coisas escabrosas, assim, tipo soft bilíngue aqui nessa escola, coisas assim. O que é soft Não bilíngue? sei, não faço ideia. De vez em quando, talvez, alguma coisa de vez em Oh quando. my goodness. Então, o que tá acontecendo? Eu acho que a gente precisa, né? Porque muita gente me pergunta, Lu, será que funciona a escola bilíngue? Eu tô vendo uma onda aí que não tá funcionando. É que, na verdade, se a gente fizer um trabalho com responsabilidade e a escola entender o que é, de fato, escolarização bilíngue, ela vai fazer um trabalho bem feito, porque ela tem que lembrar que ela tá construindo algo que vai precisar colher no futuro, né? Os pais estão esperando um resultado aí, linguístico e cognitivo e de responsabilidade com as demandas escolares. Mas o que está acontecendo? Muitas escolas que não têm essa responsabilidade começam oferecendo e os pais percebem que a coisa não está funcionando. Ou é professores que não têm competência linguística. Muitas escolas, né? Os meus alunos de pós-graduação têm trazido. Muitas escolas estão contratando professor A2 para dar aula em escolas. Nossa. E porque é aí, só criança mesmo, né? Eles não vão saber nada. Para quem não sabe, A2 é um nível muito básico, né? Então, assim, o que acontece? Não tem problema nenhum a pessoa estar no A2, mas ela ainda não tem competência linguística para trabalhar numa escola bilíngue. Talvez num contexto de escola regular, onde se aprende umas palavras, alguma coisa assim, ou só o livro, mas num contexto bilíngue, o professor precisa ser competente linguisticamente para atuar. Então, é isso que tu tá trazendo. E aí, como os gestores de escola não entendem disso, acham que qualquer professor sabe um pouquinho de inglês, vou pegar aquele que aprendeu umas aulinhas lá. Mas sabe o que acontece? Às vezes o gestor não fala inglês. Exato, e ele não sabe analisar. Ele não sabe analisar. E aí é o que está acontecendo. E daí por isso que tem uma onda assim de pessoas, de alguns especialistas de outras áreas, querendo palpitar na escola bilíngue, dizendo não, isso não funciona, isso é só moda. Para alguns é moda, mas para quem acredita na educação bilíngue, como eu e como muitas pessoas que eu conheço, não é moda, né? É algo que a gente acredita que dá certo, que influencia cognitivamente, linguisticamente, né? Porque o que a gente tem vontade é de formar uma nação multilingüe no nosso país, porque a gente sabe que é muito pequeno o número de pessoas que são bilíngues no nosso país. E quantas oportunidades as crianças teriam se elas pudessem ter contato, ter acesso a uma outra língua. Então, independente do formato que se escolha, eu costumo dizer isso, seja escola de idiomas, seja escola bilíngue, seja programa com carga horária estendida na língua adicional, faça um trabalho bem feito, com bons profissionais e diga aos pais aquilo que você está fazendo e está se propondo. Não minta os pais, não diga que está fazendo uma coisa que não está, né? Porque vai chegar um momento que os pais vão se dar conta de que aquilo que estão prometendo não está sendo entregue. E aí é que vem a tristeza, porque perde toda a credibilidade da própria escola fazendo uma coisa dessas, né? Então eu digo, não precisa todo mundo ser bilíngue. Não é porque agora todo mundo quer ser uma escola bilíngue que todo mundo precisa ser. Algumas escolas vão se manter uma escola que dá aula em inglês, que tem um pouco a mais, que tem um ensino de inglês forte, e tá tudo bem. O que importa é a gente se propor a fazer e fazer bem feito aquilo que a gente se propõe, né? Exatamente. E uma coisa que tu falou que me fez lembrar de um dado, assim, que me impactou muito. Na época do Ciência Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália para conhecer universidades de lá e entender essas oportunidades para estudantes brasileiros na Austrália. E eu falei com o diretor da universidade e ele falou, Karina, os estudantes brasileiros não tinham nenhuma dificuldade com as disciplinas. Então, não havia um problema de currículo, mas havia um problema grave de inglês. Então, os alunos, eles iam para lá, eles não tinham inglês. Eles tinham que voltar, Lu. Pense você ganhar uma bolsa para você estudar na Austrália, numa universidade top mundial, e não conseguir. Então, eu acho que isso, que se a gente puder oferecer para os filhos de alguma forma, né? Desde o início, nossa, isso vai livrar eles dessa frustração lá na frente, né?
é que tu tá falando de um problema antigo e estrutural no nosso país, né? Que a gente tenta remendar coisas. Então, assim, não adianta mandar estudantes pra fora, como tu mesmo disseste antes, se eles não têm um mínimo de inglês para aproveitar esta oportunidade. Então, na verdade, é estrutural. O que a gente devia estar fazendo é oferecendo um inglês melhor nas escolas públicas, para que as crianças, os adolescentes tivessem condições de receber essa bolsa e aprimorar essas possibilidades lá fora. Então, não adianta ficar dando bolsa se a gente não resolver o interno, que é ter bons profissionais. Só que a gente está num momento onde as pessoas não querem mais nem ser professor. Nossa, nem me fala, mas eu vejo muitos amigos meus, não tô mais na sala de aula, não tem mais condição, não aguento mais. Eu falei sobre isso ontem com uma professora, porque ela também saiu e disse, não quero mais voltar pra sala de aula. Eu disse, gente, quem vai ficar na sala de aula? Eu tô ficando preocupada. É quem sai da graduação e tá lá fresquinho, ou o professor que só quer se aposentar? Não sei. Claro que tem muitos professores super motivados, gente, por favor, não é uma generalização, mas tá acontecendo, a gente não pode negar que muitas pessoas do nosso convívio estão saindo da sala de aula, não quero mais. Não, e assim, eu que trabalho com escola privada, principalmente, os professores são muito esforçados, só que as pessoas cansam. Por quê? Porque é muito esforço, tá chegando muita criança, né? Com várias questões na sala de aula. E o que acontece? A gente continua olhando pro professor, né? E não valorizando. Tem espaços e tem estados no Brasil que já estão pagando mais para professores bilíngues, Karina. Sabe por quê? Porque não tem mais no mercado. Se não tem mais professor, imagina professor fluente em outra língua para ministrar um... Se não tem professor de inglês, né? Formado em letras, porque os cursos estão fechando, imagina professor de história em inglês, de geografia em inglês, de matemática. Então, eu costumo falar para as pessoas... Por favor, busquem fazer línguas, né? Se especializar em áreas, porque o mercado tá carente e vai faltar profissional. E aí, o que vai acontecer? Vai haver um movimento de que vai ser necessário pagar melhor para os profissionais da educação. Porque não vai ter mais profissional da educação. Porque tu fala com os adolescentes hoje, ninguém quer ser professor. Ninguém. Eles acham uma vergonha ser professor. As licenciaturas estão esvaziando. Só que a gente precisa de professor o tempo inteiro. Se tem uma função, uma profissão que tá faltando no mercado, é professor. Todo dia eu recebo um gestor de escola, me manda um recado. Lu, eu preciso de professor de inglês. Eu preciso de professor de inglês. Eu digo, gente, eu lamento. Porque todos os bons já estão trabalhando e não tem no mercado sobrando. Ou é gente que ainda não tá com inglês ainda, né, em condições. Ou não é um bom profissional na sala de aula. O que eu mais vejo o professor, assim, forte, bom, ele tá dando aula particular. Ele tá... Porque ele ganha mais. E a gente precisa olhar para isso, né? Porque o professor, ele quer ter tempo para planejar bem suas aulas, trabalhar um pouco menos e poder fazer um trabalho qualificado. Então, não adianta ele também ter 50 horas na escola para conseguir um salário mínimo digno, né? Para poder sobreviver. E aí, ele não consegue também dar boas aulas se ele tiver que fazer isso. Então, a gente precisa olhar para isso, para esse crescimento das escolas bilíngues e poder valorizar esse profissional, porque isso é um investimento. Se eu quero... alunos qualificados, saindo bilíngues da escola, com competência, com fluência, eu vou ter que contratar bons profissionais ou então eu vou ter que dar essas formações para o meu professor. Só que tem escola que não quer investir nem na reunião para esse professor poder trocar com outro professor e muito menos na formação dele. Então, assim, ó, a gente vai ter um grande problema muito em breve. Mas por que tu acha que só se ensina o verbo to be na escola pública? O que acontece com o ensino de inglês nas escolas? Por que claro que é uma generalização. É o verbo to be no sexto, no sétimo, depois você vai pro simple present e tal. Mas por que não evolui? Por que a gente não consegue ensinar inglês para essas crianças? Bom, eu não sou uma especialista em escola pública, então eu não posso ser leviana para falar sobre o que acontece. Eu sei de muitos contextos, assim, que os professores são muito esforçados e fazem um ótimo trabalho. Eu mesmo estou implantando uma escola pública bilíngue no Rio Grande do Sul. Não acredito, muito Lu. bacana, a primeira do Rio Grande do Sul, em Sapiranga. E esse apoio, assim, tá sendo muito bacana, porque os professores são muito esforçados, né? Uma escola municipal. Então, assim, a gente não pode, assim, generalizar, mas o que acontece? Dentro desse contexto da escola pública, se entende que vai ser muito difícil para esse aluno aprender inglês. Então, muitas aulas, e eu sei isso de alunos que me contam, elas são ministradas em português. Então, já começa aí um erro estrutural, né? A gente entender que o aluno não vai dar conta, então eu preciso dar essa aula em português. Então, a gente vê desde as crianças bem pequenas, tu pode tentar fazer a interação em inglês, ainda que seja com frases curtas, com frases, né, medidas, tentando fazer essa interação, tentando usar o inglês cada
cada vez mais. E aí, com isso, os cursos de letras também não estão formando professores fluentes e competentes, né? Eu que fiz letras, me lembro que eu tive que buscar muito fora. Não é só no curso de letras que eu aprendi. E tem gente que não tem essa condição, então tá só no curso de letras. E aí não sai competente o suficiente, né? E aí, quando trabalha na escola pública, essa possibilidade acomoda, de certa forma, o profissional. E também não só acomoda, mas assim, onde que ele vai buscar recurso para conseguir aprimorar o inglês dele? É caríssimo, né? Para um professor de escola pública, com o salário que ele ganha, poder ainda buscar, vou me aprimorar no inglês, vou fazer umas aulas particulares. Não consegue. Então, a gente cria um ciclo onde esse profissional, ele vai dar aula em português, ele também não tem muita competência, ele também não vai conseguir buscar uma competência melhor, e daí a gente vai deixando no raso essa situação, né? E aí nada muda em relação a isso. Mas eu acho que é uma questão, né, a formação do professor, mas não é a única. Eu acho que é o contexto. Porque pega 40 alunos. Sim. Pega 40 alunos. Só quem tá na sala de aula. Um período por semana. E faça milagre. De 45 minutos, tira 10 minutos para eles se acalmarem no começo, tira 10 minutos de agitação no final, tira, às vezes, entrou alguém para dar um recado, tira... Você tem meia hora, Exato, no máximo, por semana para fazer um milagre ali. Não tem como, Então, né? eu tive lá na sala de aula, eu era competente, assim, o meu coração transbordava de vontade de mudar o sistema. E muitos são. Mas eu não conseguia, porque, primeiro, eu nunca me esqueço que eu fiz uma aula, assim, super comunicativa, cheguei falando inglês e tal. Aí uma aluna me perguntou um dia assim, teacher, mas quando é que a senhora vai dar matéria? Quando é que a senhora vai ensinar? Tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque eles já estavam condicionados. Isso era o ensino médio, isso era o ensino médio. Entendimento, já estavam condicionados. Mas eu acho que também fica um eterno mix de níveis que não tem como. Eu acho que não tem como dar uma aula de inglês para 40 alunos em níveis diferentes, a não ser que seja um inglês instrumental. Exatamente. Então tem que ser um instrumental, porque não tem como dar uma aula comunicativa ali. Então, eu acho que tem a questão de formação, mas tem a questão de contexto também. Exatamente. E eu tô falando de público, mas particular também, tá? Também. Particular também. Se não há um clube de línguas, alguma coisa assim, eu acho que o inglês tinha que ser separado, né? Não é a turma normal, é a turma, Mas agora tem é a aula de muitas inglês. escolas privadas que também fazem isso. 45 minutos semanais de inglês numa turma imensa, onde os professores tentam fazer milagre. Cara. E a gente sabe que milagre não existe. Não tem como uma criança se tornar competente, né? A gente fica brincando que a criança entra com, né, aprende o verbo to be ao longo da caminhada e sai com o verbo to be, mas é o que é possível. Mas posso falar? Sai com o verbo to be e não sabe usar ainda. Não. Ele sabe tem completar contexto. lacunas. Né? Não tem o contexto, Mas na não hora do sabe uso não sai. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Eu acredito que a educação bilíngue vem como um incentivo para olhar para isso. Porque na escola bilíngue a gente já está falando sobre carga horária intensiva, a gente já está falando sobre aprendizado através da língua, ou seja, não ficar na estrutura gramatical. Então, a educação bilíngue, de certa forma, ela traz uma inovação para pensar o ensino de inglês. E aí, não adianta botar a culpa lá no professor, é porque é ensino regular, o professor não funcionava. Não, porque esse professor que trabalhava no ensino regular é quem está agora dando aula na escola bilíngue. A questão é o formato. É o formato, não é o professor um período semanal não vai dar resultado em lugar nenhum. E nós vamos continuar sendo um país que não tem bilíngues, que não tem pessoas proficientes. Por quê? Porque esse modelo que a gente adota aqui não funciona. Não funciona. Precisa ter uma reforma mesmo, né? E uma atenção. Eu acho que o idioma, o inglês principalmente, ele é tão necessário que precisa. A gente tá gritando por essa necessidade na escola, né? Exatamente. Porque aí, não consegue na escola, vai pro curso de idioma. Mas não é todo mundo que pode fazer um curso de idioma. Né? E aí, eu acho que tem uma discussão bem importante também, Karina, que se fala muito assim, a escola bilíngue, elitista, é só pra elite e tudo mais. Isso. Mas assim, a escola privada está oferecendo isso, está oferecendo essas oportunidades, e a gente sabe que num país assim diverso como o nosso isso acontece. Mas aí, quem é que tinha que estar olhando para isso? Governo. Quem é que tinha que estar olhando as políticas públicas? Que tá crescendo o inglês das crianças da privada, porque eles estão, né, podendo pagar por isso. Mas e quem é que vai olhar para a pública, então, né? Então, a gente não vai deixar de oferecer essa oportunidade para as crianças na escola privada, porque a pública não tem. Ao contrário, o que a gente devia estar fazendo é insistindo e olhando
Como que as políticas públicas vão mudar para oferecer ensino de língua de qualidade nas escolas públicas também? Porque as crianças todas têm direito de aprender inglês, porque a gente não aprende inglês para ir para Disney, a gente aprende línguas para fazer diferença no mundo, para atuar no mundo. E essas crianças da escola pública precisam ter acesso a essa possibilidade de atuar no mundo. Quantas pessoas estrangeiras vêm para o Brasil poder trabalhar, poder interagir e poder ter outras oportunidades de também galgar empregos em outros países e até no Brasil, em multinacionais que estão aqui. Então, a gente precisa de uma reforma para a língua. E eu acho que mesmo que a educação bilíngue, né, que está vindo dentro de um contexto de elite, ela pode vir a contribuir para a discussão se a gente começar a discutir o ensino de línguas, vamos dizer assim, a proficiência, as oportunidades, né, linguísticas para todos. Ai, Lu, eu arrepiei aqui porque eu também acredito nisso, é o que eu quero muito. Eu vim de escola pública, né? Eu estudei escola pública a vida inteira e eu senti muita falta de muita coisa lá na frente, lacunas que eu tinha. Isso, enfim, coisas que eu tive que correr muito atrás depois, e o inglês foi uma dessas coisas. Mas eu super acredito que é possível também, não é fácil, porque todo o sistema tá de um jeito. Mas se a gente desistir, nunca vai melhorar, né? Não. Então, eu acho que, para você que é professor, que tá nos assistindo, espero que tenha se sentido motivado com essa nossa conversa. A Lu falou sobre uma coisa muito importante. Esse não era um papo só para professores, era sobre educação bilíngue, para pais que querem entender melhor como trabalhar esses idiomas com os seus filhos, mas eu acho que a gente terminou com um lado mais de professor, assim, e mostrando que há possibilidades, inclusive, de melhores empregos, melhores oportunidades em escolas que estão surgindo, né? Exatamente. Então, aí tá um nicho. Se especializar, de repente, nisso. Exatamente. Né? Que eu digo assim, para todos que estão começando, olhem para a educação. Olhem para o ensino de idiomas, ensino de línguas, porque é um nicho que está precisando e vai precisar cada vez mais. E se a gente forçar e começar a insistir nas políticas públicas para a gente poder tornar o nosso país cada vez, né, uma nação mais multilingüe, com mais oportunidades, porque é uma riqueza incrível de conhecimento que a gente tem no nosso país. O que a gente precisa é dar oportunidades para que todos possam se escolarizar, para que todos possam aprender através das línguas. Nós mesmos, um grupo de professores e pesquisadores do Brasil, nós montamos agora uma associação brasileira de educação plurilíngue, porque a gente quer poder fomentar isso, né, Karina? Não só as escolas privadas, mas a gente poder fomentar o ensino de línguas, o ensino bilíngue nas escolas públicas, porque isso tem que ser uma iniciativa. Tem muitas iniciativas privadas, mas vamos olhar para a iniciativa pública também. Vamos tentar fazer a iniciativa, vamos tentar olhar que os prefeitos, os governadores olhem para as escolas, olhem para o seu público, né? Pense na sua comunidade. Eu preciso oferecer algo que vai fazer o diferencial para essa comunidade. E eles têm a possibilidade, é só querer. É verdade. Lu, você dá palestras em escolas, treina professores. Como que o pessoal pode te achar se quiser te contratar, quiser te seguir, quiser entrar em contato contigo? Ai, legal. Então, eu tenho um Instagram, Lu Brentano Educação Bilíngue, onde eu tenho vídeos, materiais e também lá eu acesso isso para palestras, para conversas com pais, professores, gestores. E fico muito feliz, né? Quanto mais gente puder entrar nessa de olhar para a educação bilíngue e poder pensar as línguas, olha, conta comigo. Muito obrigada, Lu, por tanto ensinamento aqui. Eu espero que você tenha se sentido mais confortável sobre educação bilíngue e já saiba pelo menos algum caminho a seguir. Não esquece de se inscrever aqui no English in Brazil e de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast Speaking in Brazil. Foi um prazer, Lu. Thank you so much. E um beijo. Até o próximo.